Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Nós estamos começando hoje a nossa live, o Evangelho claro e profundo para um tempo como este. Nós estamos hoje nas 3 redes, começamos hoje inaugurando esse cenário novo. Vocês podem perceber aqui o nosso cenário, está maravilhoso. Eu quero agradecer o pessoal da nossa equipe de tecnologia da nossa igreja, encabeçado aí por Jonathan, Rafaela e Companhia Limitada. Na técnica aqui hoje nós temos o pastor Hertes, Igor, Mateus e Natanael acompanhando para deixar tudo certinho para você. E hoje nós vamos começar, essa live ela tem O Espírito Santo me inspirou para poder trazer essa live na quinta-feira com um propósito. Eu tenho percebido a levianidade, a falta de profundidade do cristianismo nos últimos tempos e tem feito com que crentes e cristãos não usufruam de verdade do verdadeiro evangelho. Para tanto, nós precisamos nos posicionar e trazer um alimento sólido e seguro para as pessoas que nos acompanham e pessoas que nos amam. E se você é dessas pessoas que amam a palavra de Deus e sua profundidade, nas quintas-feiras nós teremos essa live. É uma live que nós estaremos abordando, inclusive assuntos polêmicos, qual o posicionamento da Bíblia e sem medo de falar, sem medo de dizer aquilo que nós cremos e aquilo que a Bíblia prega. Afinal de contas, estamos em um país que ele é um país que protege e defende, através da sua Constituição, o nosso modo de pensar, de agir, que é a nossa espiritualidade. Então eu quero dizer para vocês que hoje nós temos um tema para lá de especial. Antes de tudo, eu quero agradecer pela sua audiência, eu quero agradecer todos aqueles que estão nas 3 redes, repito, YouTube, Instagram e Facebook. Você pode nos acompanhar em qualquer uma dessas 3 redes. Nós estaremos agora, nesse momento, ao vivo por essas 3 plataformas. E eu quero agradecer também a vocês que vão nos acompanhar depois. Deixa aqui o seu pedido de oração. Deixa aqui o seu pedido também, as suas dúvidas. Eu vou estar aqui com o celular, procurando e vendo o que foi que você colocou, tá certo? E nós estaremos aqui também abrindo espaço para que você possa se manifestar e você possa também falar. Lembrando que você pode deixar suas perguntas, seu pedido de oração no chat do YouTube. Você pode também deixar na descrição lá embaixo do vídeo aqui no Facebook e também no Instagram, logo aqui também no bate-papo do Instagram. E nós estaremos respondendo a você as suas perguntas, como também nós estaremos também orando por aquilo que você estiver colocando aqui. Queria pedir ao pastor Edson que me ajudasse, se ele puder acompanhar nas redes também, puder trazer para mim no final as perguntas e também me ajudar quanto à questão das orações. Também eu queria pedir a você para colaborar com esse programa todas as quintas-feiras, para me trazer temas, né? Algo que você esteja percebendo. Olha, eu gostaria, pastor, que o senhor abordasse o tema X, algo que você esteja percebendo que o cristianismo precise ouvir nesse tempo. Nós estaremos estudando. Qual o tema de hoje? O tema de hoje é: crente pode viver pecando? Crente, cristão convertido, ele pode ter um pecado na vida dele que ele carregue por muitos anos e por muito tempo e sem haver mudança? Um cristão verdadeiramente conseguiria suportar uma vida de pecado? É sobre isso que nós estaremos tratando hoje. Eu queria orar com você em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, por essa live, por essa ideia que eu tenho certeza que veio do teu trono, a fim de poder trazer esclarecimento a nós, quanto igreja, acerca de assuntos tão importantes para que nós possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então eu percebo, Senhor, pelo Teu Espírito, que nós precisamos difundir essa palavra dessa forma aprofundada, para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possível. Então, sendo assim, todos aqueles que ouvirem essa mensagem possam ter mudança de vida, transformação, e que o cristianismo possa ser claro e profundo em cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Querido, hoje nós vamos abordar esse assunto importantíssimo. E deixa eu passar para vocês um cenário. Nós temos hoje um cenário que é pintado por algumas pessoas, por alguns teólogos, por alguns homens, inclusive renomados, que não têm percebido o quanto têm divergido e se afastado do verdadeiro evangelho. E outros, a tentar trazer o evangelho, acaba trazendo ele com um peso. Então nós temos hoje um extremo, dois extremos.
O extremo do lado esquerdo, poderia colocar dessa forma, é aquele extremo que nós temos ouvido falar de graça, graça radical, que na Bíblia nós podemos ver como a doutrina dos nicolaítas, que é aquela doutrina que vai dizer o seguinte: não, a graça ela perdoa todos os pecados, então não tem problema nenhum. Às vezes não se fala dessa forma claramente, mas está subentendido que não há problema nenhum o fato de você ter uma vida que haja o tempo todo pecado. Então isso daí não teria problema algum, porque afinal de contas temos a graça, e a graça entende, ela perdoa todas as coisas na nossa vida. Isso é uma meia-verdade. E meias-verdades é o que mais complica na palavra de Deus. As piores heresias na Bíblia, ou na palavra, ou no cristianismo, não são aquelas que vão radicalmente contra ao cristianismo, mas as piores heresias são aquelas que parecem com a verdade. O outro extremo é quando vai se abordar acerca de assuntos como santidade e santificação, e se traz um jugo para a igreja, se traz um jugo para as pessoas, em que as pessoas começam a entender isso como religiosidade, entendem isso como dogmas humanos, ou meramente como algo que é um jugo, uma canga, um peso desnecessário. Porque às vezes as pessoas não conseguem passar a beleza do cristianismo da forma que nós deveríamos estar vivendo. Então hoje nós queremos trazer um meio termo, em que nós queremos trazer um equilíbrio, aquilo que de fato a Bíblia é, porque a Bíblia ela é equilibrada. E eu queria ler para vocês alguns versículos, afinal de contas nós estamos trazendo o Evangelho, claro e profundo, então a ideia é podermos trazer embasamento. Eu queria ler com vocês aquilo que está escrito em 1ª carta de João, capítulo 3. Em 1 de João, nós vamos ver, em um determinado momento, João dizendo o seguinte: filhinhos, se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, e que ele perdoa os seus pecados. Esse mesmo João que falou isso, que as pessoas muitas vezes se locupletam desse versículo para poder trazer com relação a essa situação, nós precisamos compreender que muitas vezes nessa situação, que está sendo trazido, essa baila, essa percepção de João, muitas vezes as pessoas têm pego esse versículo e dilatado ele. Olha, João trata dessa situação, João trata dessa forma, João trata desse jeito, então a gente pode viver uma vida de pecado. Afinal de contas nós temos um advogado, e esse advogado o tempo todo, ele vai estar o tempo todo nos perdoando de todos os pecados. Então, sendo assim, nós podemos parar para entender e perceber que as pessoas não têm percebido a carta de João, a primeira carta de João, de forma completa, 360 graus, de uma forma equilibrada, por assim dizer, de uma forma profunda. Porque esse mesmo João, que diz que nós temos um Jesus, um advogado que está diante do Pai para perdoar os nossos pecados, é o mesmo João, na mesma carta, que vai falar isso daqui que nós vamos ler para você. Em um determinado momento vai parecer que são dois pensamentos opostos. Em um determinado momento vai parecer que são duas pessoas falando. Vai parecer que são dois espíritos, na verdade, tratando aqui. Mas nós precisamos entender o que de fato está sendo traçado aqui. Vede que grande amor, né? Em 1 de João, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então ele está aqui falando que quando Deus ele concede o seu amor, ele libera o seu amor, nós somos tratados agora como filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Então a Bíblia está dizendo que quando você se torna filho de Deus, o mundo começa a não mais conhecer você. O mundo começa a dizer: quem é esse Joselito? Oxente, quem é esse cara? Esse cara era alguém até um dia desse, ele tinha um comportamento até um dia desse, e agora esse cara mudou. Eu não aceito isso. Ele quer dar uma de santo, ele é mentira isso. Como é que a pessoa pode mudar do dia para a noite assim? Como é que a pessoa até um dia desse era de um jeito, agora de outra forma? Então ele começa falando dessa forma nesse capítulo aqui, o capítulo 3. Ele vai dizer: por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu ele mesmo. Amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é.
Aqui está sendo tratado sobre a questão do corpo glorificado. Não é a condição espiritual, porque em Cristo nós já fomos feitos criaturas e filhos perfeitos no Espírito. Porém, no corpo, como a gente não consegue ainda ter um contato físico com Deus, nós não temos um contato natural com Deus, por assim dizer, nós precisaremos de um corpo glorificado para podermos perceber Ele de forma plena. Todo aquele que pratica o pecado, e aí sim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então ele vai falar de algo que vai completar toda a purificação. Então essa carne ainda não está purificada, porém nós já temos um espírito purificado, é o que ele vai falar. E ele vai dizer, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então João está deixando muito claro, olha, nós entendemos que nós estamos numa carne, nós entendemos que nós temos hoje um corpo que é frágil, entretanto isso não é desculpa para andarmos no pecado. Sabemos que vai chegar um dia que nós receberemos um novo corpo, o corpo glorificado. Porém, nós não podemos utilizar disso, porque nós estamos no mundo ainda. Pessoas que ficam dizendo, eu sou cristão, mas eu estou num corpo, eu estou na carne, a carne é fraca. Eu sou cristão, mas eu estou no mundo. O mundo nós temos muitas tentações. Então, essas desculpas, João está quebrando aqui. Ele começa falando lá atrás, como eu falei para você, que nós temos um advogado que perdoa os nossos pecados. Entretanto, também, o fato de termos alguém que nos perdoa não nos dá o direito de vivermos em pecado. É o que ele está querendo falar aqui até esse momento. E ele começa a dizer o seguinte: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então ele se manifestou no passado, ele se manifestou. Ele está falando que Jesus vai se manifestar para nos dar um novo corpo. Mas ele está dizendo que ele já se manifestou para tirar o pecado. Então a obra da santificação já começou. Não vai acontecer, já aconteceu, já está acontecendo. E ele disse, não viu, todo aquele que vive pecando, não viu e nem o conheceu. Eu vou continuar aqui. Ele disse, todo aquele que vive pecando, não viu e nem conheceu. Vamos de novo. Todo aquele que permanece nele, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem conheceu. Então, João deixa muito claro que uma pessoa que vive na prática do pecado, achando que o pecado é normal, e achando que porque temos um advogado diante de Deus e que ele perdoa os nossos pecados, se essa pessoa consegue, se essa pessoa tem condições, se ela consegue suportar o pecado na vida dela, desse jeito, ele nunca conheceu a Deus. Ele nunca conheceu a Jesus. Ele está deixando muito claro e fazendo uma grande divisão aqui. E daqui a pouco eu vou explicar exatamente onde é que mora o engano do diabo aqui. E ele vai dizer o seguinte, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é. O que ele está querendo dizer, gente, olha, vai ter pessoas dizendo que não tem nada a ver, você pode pecar, tem uma graça aí, Jesus já nos perdoou, ele nos perdoa, ele é cheio de amor. Então, eu quero dizer para você que não tem problema nenhum viver uma vida de pecado, porque nós temos um Jesus que é maravilhoso. E de fato, como eu disse a você, o perigo disso é que é uma meia-verdade. De fato, Jesus nos perdoa de todos os pecados. É real isso. Mas a grande questão que João está querendo trazer aqui mas a pessoa que vive na prática de pecado, ela nasceu de novo? Então o problema aqui não é o quanto se perdoa do pecado. A questão, o cerne aqui, dessa questão teológica, dessa questão bíblica, dessa questão da palavra de Deus, não é o quanto Jesus perdoa, mas é se a pessoa nasceu de novo, se tem salvação e vai para a vida eterna com Jesus. Porque o fato dele perdoar e alguém pecar, não é a condição ou a situação que ele está tratando aqui. Porque ele já tratou, que Deus perdoa os nossos pecados. Mas ele está querendo dizer aqui que uma pessoa que nasceu de novo não consegue viver na prática do pecado.
não suporta. Essa pessoa não teria condição para isso. Então, o problema já está morto de origem. Não se tem mais o que discutir sobre perdão ou não. A questão é salvação. A questão é que possivelmente essa pessoa nunca se salvou. Essa pessoa nunca alcançou a redenção. Essa pessoa nunca foi recebida como filho de Deus. Porque para se tornar filho de Deus, vem pelo arrependimento e a confissão de Jesus Cristo, em que nós recebemos um novo Espírito e o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. E aí, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Olha para isso. Ele diz que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Eu vou repetir de novo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele diz, eu não quero que você ouça ninguém. Ele falou aqui, meu irmão, não importa quem você esteja ouvindo. Você é o maior PhD de teologia do mundo. Ele pode ter a barba branca batendo no joelho. Ele pode parecer um ancião. Ele pode parecer anátema. Se vier outra pessoa pregando, até que se diga que é um anjo, esse anjo é anátema. A Bíblia fala sobre isso. Então a Bíblia está deixando muito claro, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Uma coisa, irmãos, é quando um cristão acaba pecando por acidente. Quando um verdadeiro cristão, nascido de novo, que tem a vida eterna dentro dele, o Espírito Santo dentro dele, é filho de Deus, realmente, essa pessoa peca, ela automaticamente, ela se entristece, ela não fica bem, aquilo incomoda, e ela começa a procurar se arrepender e alcançar o perdão de Deus. E Jesus, ele perdoa. Mas o que ele está tratando aqui são pessoas que se acostumaram com o pecado. Não, Deus entende. Não, Deus concorda com isso. Como você pode viver uma prática do pecado em paz com Deus? É o que ele está tratando aqui. Você não tem como, se você é nascido de novo. Se você vive no costume do pecado, é porque provavelmente você não nasceu de novo. E você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa mudar a sua natureza espiritual através da obra redentora de Jesus Cristo de Nazaré. Porque uma pessoa que nasceu de novo não suportaria viver na prática de pecado. E aí, ele diz o seguinte, vamos continuar aqui lendo, né? Ele diz, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ele diz, há uma semente dentro da gente. Daqui a pouco eu vou falar que semente é essa, que é o Espírito Santo. E eu vou explicar o que é que o Espírito Santo faz com o crente dentro dele. Então lembre disso, divina semente. Grave essa passagem, divina semente, tem dentro da gente. A pessoa nasceu de novo, aceitou Jesus Cristo, é cristão. Você só pode ser cristão se você aceitou Jesus. Se o Espírito Santo habita dentro de você, você é um pequeno Cristo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha aí, ele está dizendo, é nisso daí, exatamente nisso que a gente vai entender quem é filho do diabo, quem é filho de Deus. Ah, pastor, todos são filhos de Deus. João está dizendo que não. João está dizendo que nem todos são filhos de Deus. Para você se tornar filho de Deus, você tem que nascer de novo, e você não pode se acostumar com a prática de pecado. Se você está acostumado com a prática de pecado, você ainda não nasceu de novo. Por mais que você não ame o diabo, e que bom que você não ama o diabo, mas você ainda está debaixo do jugo do diabo. Você é escravo do pecado. Se você é escravo do pecado, a Bíblia, uma das palavras que ele utiliza, uma das expressões que utiliza para quem é escravo do pecado é filho do diabo. Ainda que você não goste do diabo, amém, que bom que você não ama. Então você vai mudar hoje seu comportamento através do novo nascimento. Mas a Bíblia se expressa de uma forma tão forte, tão violenta, que uma pessoa que vive na prática do pecado, essa pessoa, presta atenção no que eu estou lhe dizendo, essa pessoa é escrava do pecado ao ponto que ela se torna filho do diabo, por mais que ela não queira seja filho dele. E é por isso que quando vem clareza, o evangelho é pregado. Epa, eu não quero ser assim. Por isso que é importante uma live como essa. Nós estamos tratando sobre o evangelho claro e profundo. Porque quando o evangelho vem, você diz, epa, eu entendi, eu não quero, eu mudo hoje minha vida. E aí o evangelho faz o seu papel. O evangelho faz a transformação. Todo aquele que pratica, ele vai dizer assim, todo aquele que não pratica justiça, não procede de Deus. Nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros.
E aí ele continua no capítulo 3, 1 de João, capítulo 3, versículo 18. Ele diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Epa, olha o que ele está dizendo aqui. Olha o que João está falando aqui. João está dizendo: existe a capacidade de uma pessoa estar na igreja amando a Deus só de palavra. Uau! Então vamos tratar um pouquinho sobre isso aqui. Olha que coisa perigosa, que coisa perigosíssima. Então vamos comigo agora. Número 1. Ele está dizendo que as pessoas podem amar de palavra, mas não de verdade. Ou seja, a gente vai remeter isso àquela outra passagem, que a Bíblia vai dizer o seguinte, que nos últimos dias as pessoas vão dizer: em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei. E ele vai dizer: eu nunca vos conheci. Então nós não podemos ter uma vida somente de palavras, mas também de atitudes cristãs. Tem que ser congruente. A ética e a moralidade cristã tem que ser congruente, tem que ter equilíbrio. Isso quer dizer que a Bíblia também fala que nós temos que confessar com a boca e crer com o coração. Confessar com a boca somente seria isso que ele está dizendo, amar só de palavras. Mas ele diz que quando você confessa Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, quando você confessa como seu único Senhor e Salvador, você está me entendendo? Você também tem que crer com o coração. Você crê com o coração para a justiça e com a boca para a salvação. Sendo assim, nós precisamos entender algo. Que se você algum dia aceitou a Jesus, confessou a Jesus, mas só foi de boca, você não nasceu de novo. Se alguma pessoa na igreja levantou as mãos, gente, quem gostaria de aceitar Jesus, quem gostaria de confessar Jesus, veio na frente e diante dos homens só falou de boca, mas não de coração, não houve arrependimento, essa pessoa pode ter sido escrita no rol de pessoas que se converteram, recebeu uma mensagem, depois que recebeu uma mensagem, chamou-se para um discipulado. Essa pessoa pode ter ido para um discipulado, se tornou membro da igreja. Essa pessoa pode ter ido para o batismo nas águas, porque o batismo nas águas é após a confissão. Essa pessoa pode ter dado tantos frutos na igreja de fidelidade, pode ter dado tantos frutos na igreja de inteligência, de sabedoria. Essa pessoa pode ter sido chamada, inclusive, para estar em um departamento, para trabalhar na igreja. Quem sabe foi até um obreiro muito bom lá dentro, naquele trabalho ali dentro. E aí essa pessoa agora acaba se tornando um líder daquele departamento. Quem sabe até por uma necessidade, alguns homens de Deus levantaram até essa pessoa para ser, inclusive, um pastor. Quem sabe até alguém que fez um seminário teológico durante alguns anos e agora é um pastor ou um padre também, pode ser um padre também. E essas pessoas não necessariamente nasceram de novo. Não necessariamente esses homens que estão à frente de cargos e lugares ou estão frequentando uma igreja, quer dizer que nasceu de novo. Não quer dizer que essas pessoas vão para o céu. Não quer dizer que essas pessoas possivelmente até entendam, talvez elas estejam sinceramente enganadas. Talvez por causa de um evangelho tão diluído, elas se convenceram que estão salvas. E elas estão dizendo: meu Deus, porque eu só consigo viver nessa prática de pecado? Eu não consigo me libertar desse pecado, porque elas não alcançaram a redenção. Talvez pastores estão à frente de igrejas, vivendo uma vida de pecado no submundo do inferno, por assim dizer. Talvez homens que estão em púlpitos estão vivendo uma vida de pecado, porque ainda não nasceram de novo. São pessoas que estão pregando o reino de Deus, mas não estão dentro do reino de Deus. São pessoas que estão pregando a palavra, mas não tem a palavra dentro deles. São pessoas que estão falando da lei de Deus, mas a lei de Deus não foi tatuada, encravada, como diz a palavra, dentro dos seus corações. Então está havendo uma luta miserável nesses homens, dentro das suas famílias. As suas esposas, os seus filhos estão vendo um homem ou uma mulher que se diz de Deus e não é de Deus. E até aquela própria pessoa não está sendo hipócrita, não, entenda. Às vezes é porque foi pregado um evangelho para essa pessoa da forma errada, em que essa pessoa acredita que está salva, mas ela não está. Isso é muito sério. Porque a verdadeira libertação não aconteceu. A verdadeira transformação não aconteceu. E essa pessoa foi furtada disso. E às vezes essa pessoa foi colocada, imposta em um cargo. Entende isso?
Olha que coisa engraçada, em Atos capítulo 6, versículo 1, até o versículo 8, 9, vai dizer o seguinte: que separe para mim os novos diáconos, a Bíblia diz, que os apóstolos pediram, homens cheios do Espírito Santo, sabedoria e boa reputação. Olha que coisa linda, cheio do Espírito Santo. Boa reputação e sabedoria. Entenda, boa reputação e sabedoria você alcança sem Jesus Cristo. Você alcança sabedoria e boa reputação sem Jesus. Mas ser cheio pelo Espírito somente pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então era a credibilidade, a confiança, o entender de que homens de Deus só se tornariam homem de Deus se fosse cheio do Espírito Santo. E aí sim, tem sabedoria, tem boa reputação, ótimo, beleza. E aí ele continua dizendo o seguinte, que nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusa, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ele está dizendo, ele agora está falando para os filhos. Ele disse, olha, dentro do seu coração, o Espírito Santo muitas vezes vai lhe acusar. Pastor, o acusador é o diabo, o acusador é o diabo nos acusa. Entenda, essa palavra no grego não quer dizer acusa no sentido para condenação. Mas o Espírito Santo, ele vai ter uma obra dentro do nosso coração, nos convencer, acusar, demonstrar, trazer à luz, dizer, isso aqui está errado. Eu estou dizendo para você que você está errado. Imagine um pai com um filho. O pai chega para o filho e diz, você está errado nisso. Eu estou lhe acusando nisso. Eu estou dizendo que você está errado nisso daqui. E eu quero que você mude seu comportamento. O Espírito Santo vai nos acusar. Entenda o que eu estou falando. Eu estou falando de epistemologia da palavra. Eu estou falando de entendimento lato da palavra, do que a palavra quer dizer como um todo. A palavra acusar não quer só dizer acusar para condenação, mas acusar muitas vezes é demonstrar. O Espírito Santo nos demonstra para o arrependimento e para a salvação naquela área. O diabo nos acusa para a condenação e vergonha. É totalmente diferente. Entende o que eu estou dizendo? Então, o Espírito Santo vai estar dentro da gente, de um crente, dizendo, você pecou, volte, peça perdão, se arrependa, se ajoelhe. Você precisa tomar uma atitude diferente. E ele diz que se a gente não tem isso dentro da gente, nós não nascemos de novo. Se nós não temos isso dentro de nós, nós não nascemos de novo. Se uma pessoa consegue viver o tempo todo mentindo, essa pessoa provavelmente não nasceu de novo. Se uma pessoa ela está o tempo todo falando palavrões, provavelmente ela não nasceu de novo. Se essa pessoa o tempo todo está adulterando, se ela vive uma vida de pecado, ela provavelmente não nasceu de novo. Essa é uma pessoa que precisa de um novo nascimento. Ela não vai conseguir, ela está ali lutando, ela está ali muitas vezes sendo sincera, entenda isso. Essa live não é para condenar, mas é para trazer clareza, o remédio certo. Essa pessoa muitas vezes é precisa entender o seguinte, eu não tenho o Espírito Santo dentro de mim, por isso eu não estou conseguindo. Então eu preciso do Espírito Santo dentro de mim para me ajudar de verdade e me libertar dessa nojeira, dessa minha vida. Eu decido mudar a minha vida a partir de hoje. Ele diz o seguinte, amados, se o coração não te acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele, recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, se o coração não nos acusar. Então, se você está em paz, o Espírito Santo está dentro de você, está dizendo, olha, eu estou gostando. Muito bem. Aí ele diz, de verdade você está em paz com Deus. O que isso quer dizer? Que tem pessoas que estão sendo acusadas no coração, ou nem sabem que estão sendo acusadas, e acham que estão em paz com Deus. Não, não está em paz com Deus. Deus não está em paz com você. É João falando. É o apóstolo do amor falando. Ele está dizendo, Deus não está em paz com você, porque você está numa vida de pecado. E isso não é correto. Agora, se você está em paz com o seu coração, você está em paz com Deus. Agora, tenha cuidado. A pessoa que está no fruto do pecado, muitas vezes está em paz, porque ele não tem o Espírito Santo dentro dele, que não está acusando. Você entende o que eu estou dizendo? Então, fiquemos muito claros nisso. Então, ele começa falando de frutos, e depois ele começa falando de internalização. Então, primeiro, Beltrano vive uma vida de pecado, então provavelmente ele não tem nem a acusação dentro dele, não tem a demonstração dentro dele de que o Espírito Santo está dizendo, para. Não, é um cristão, ele nasceu de novo de verdade. Então, dentro dele está havendo uma acusação, se ele estiver dando em pecado, ele tem que parar com isso, porque ele não está em paz com Deus. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos
em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. Então ele está tratando só de uma questão de ser salvo. Ele está tratando aqui também a condição da pessoa perder a salvação. A condição da pessoa perder a salvação. Porque se ele está dizendo que a pessoa, se viver uma vida de pecado, não pode permanecer em Deus, é porque a pessoa pode sim perder a salvação. E nisto conhecemos que ele permanece em vós, pelo Espírito que nos deu. Daqui a pouco eu vou falar desse trabalho ainda mais um pouco aprofundado. O crente que nasceu de novo não é escravo mais do pecado. Ele não é escravo do pecado. Ele pode vir a pecar, ele vai pedir ao Senhor ajuda e ele vai sair dessa situação. O crente que nasceu de novo não vive pecando. Pastor, e quando meus pensamentos, eu estou debaixo de tentação, há uma condenação dentro de mim, há algo dentro de mim que está dizendo, para, mas a minha mente está sendo tão bombardeada por pensamentos, por tentação, o que eu faço? Palavra. A palavra de Deus é o que vai transformar a sua mente. Não vos conformeis com esse século. Você não pode se conformar. Um crente não se conforma. Eu me conformo que eu ando em pecado, então Deus me ama assim mesmo. Isso é se conformar com esse século. Pare de se conformar. Fique inconformado mesmo. Agora você vai pegar a palavra e vai começar a confessar sobre você mesmo. Eu sou fiel. Eu sou leal. Eu sou santo, eu sou um adorador, eu sou filho de Deus, as minhas mãos são santas, a minha boca é santa. Você vai confessar sobre você isso. E você vai confessar a palavra sobre você. Você vai se encher do Espírito Santo por meio da palavra. Franciele botou aqui, quando pecamos e temos o Espírito Santo, automaticamente recebemos uma sinalização. Existe um arranhão, uma tristeza. Perfeitamente, filha. É isso mesmo. Tá? Se você quiser, pode ir deixando suas perguntas e vai deixando e vai compartilhando essa live. Eu acho que essa live é importantíssima para todo mundo ouvir, tá bom? Evangelho claro e profundo, essa live é para isso. A gente vai escancarar sem medo de falar o Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, tá bom? Eu amo demais. Ele é o poder para transformar toda a criação, toda a criatura. Alguns pregam que por causa da graça poderemos viver pecando. A graça perdoa de fato. Mas aqui o que está tratando é que tem pessoas de fato que possam não ter tido a vida eterna. Esse é o problema da leitura de João. Muitas pessoas estão achando que o que está sendo tratado de João é sobre a capacidade de perdão de Deus. Não é sobre isso que João está tratando no seu cerne. O cerne, ele começa apenas como um preâmbulo, ao redor, comendo pelas beiradas. Olha, de fato, Deus perdoa tudo? Perdoa. Mas a grande pergunta não é essa. A grande pergunta é, por que você está vivendo em pecado? Para que toda hora você está precisando de perdão? Para que toda hora você está em pecado? Tá certo, Deus perdoa. Mas será que você não está se enganando? Diante dos perdões de Deus, que você está até achando que está recebendo. Será que você não está se enganando? E você talvez esteja com um mal maior dentro de você, que é porque você ainda não nasceu de novo? Tá? É tanto que a gente precisa entender também algumas coisas. Talvez a gente olhe uma pessoa que nasceu de novo e diga assim para essa pessoa, não. Ela ainda continua nessa prática de pecado porque ela é novo nascimento. Ela nasceu de novo. E é verdade, preste atenção. Existe um livro de Kenneth Hagin chamado Crescendo Espiritualmente. É verdade. Ninguém vai ver uma pessoa nascendo de novo na igreja e vai atrás dessa pessoa, presta atenção nisso. E vai chegar para essa pessoa e dizer, cadê você? Não se converteu? E você ainda está nisso ou está naquilo? Não, porque essa pessoa vai lavando a mente pela palavra. Agora, passou-se algum tempo, essa pessoa se acostuma naquela prática de pecado, então ele tem que começar a parar para pensar, epa, você teve um encontro com Jesus mesmo ou não? Como é que está esse negócio dentro de você? Você está acostumando com esse pecado? Como é que está isso? Porque, querido, o que eu estou vendo aqui agora, nesses últimos dias, é o que Paulo encontrou na igreja de Corinto. As pessoas estavam indo para a Santa Ceia para encher a cara e tomar cachaça. As pessoas estavam indo para a Santa Ceia lá em Corinto para ser presepada da igreja, a igreja carnal de Torá. O pessoal estava indo para a igreja e estava chegando lá para se aparecer um para o outro, quem comia mais, quem tinha mais comida. E aí, querido, nós precisamos entender o seguinte, está começando a acontecer isso dentro da igreja hoje. Em que a igreja, ela está começando a se acostumar com o pecado. A gente vê crente batendo foto de biquíni e botando no evangelho. A gente vê crente colocando roupas
torando, mostrando a bunda, posicionando a bunda para cima, os homens crentes mostrando o peito, o tórax, e botando o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza. Não, isso é sensualização, irmão. Isso é sensualidade, isso é heresia. Isso está errado, irmão. Isso não é o que estou falando. Ei, você é crente, você é cristão. Para de ver as coisas do mundo e achar bonito. Você não pode ser um corpo, uma carne para alguém. Você é uma carta aberta para alguém ouvir o que você tem para falar. E não alguém está desejando suas nádegas, está desejando sua vagina, desejando seus peitos, desejando o seu tórax. Isso não é correto. A Bíblia vai dizer, querido, quer comais, quer bebais, você tem que fazer tudo para a glória de Deus. Entenda, Paulo, ele seja a questionar retoricamente, diz, o que tem a ver a minha vida com os outros? Ele diz, pensando assim, pecais. Você não pode impulsionar as pessoas para o pecado e dizer a culpa é dos outros. Não, também é sua. E nós temos, entenda, eu não queria entrar nisso agora, mas nós precisamos compreender algumas coisas. Eu não estou dizendo com isso, presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Eu não estou dizendo com isso que uma pessoa que anda sensual e vem um estuprador, estupra essa pessoa, né? Porque já começa aí algumas pessoas do politicamente correto querer pegar algumas falas de um pastor, e eu preciso deixar muitas legendas hoje em dia, infelizmente. Porque muitas pessoas desses movimentos entram na igreja e não se convertem e não lavam a mente para entender a palavra. O que eu quero dizer para você, não é direito de ninguém topar no corpo de ninguém porque alguém está se sensualizando. Isso é errado, isso é violação dos direitos primordiais. Tá certo? Não estou falando isso. Não há direito, não há brecha para isso do que eu estou dizendo. Mas eu estou falando de pecados sexuais que começam na mente. São engatilhados. Então uma pessoa que está usando a palavra de Deus para mostrar o corpo, isso não é correto, isso é o mínimo que nós precisamos entender, isso é anarquia. A mesma coisa são pessoas que chegam e dizem assim, pastor, a minha vida, eu entendo que é normal esse comportamento X, é normal estar em determinados ambientes, é normal estar em outros lugares. Querido, entenda algo, a Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Você passa o dia todo escutando músicas do mundo e de noite você tem uma pressão, o que vai sair de você? Eu gosto muito daquela frase que diz que se você escutar o dia todo os Flintstones, quando vier a pressão, vai sair abadabadu de você, meu irmão. Então, o que vai sair de você é o que você está se enchendo. Então, se você está perdendo o seu tempo com coisa que não edifica, o próprio Paulo diz, pare de ficar olhando o que é lícito. Ah, pastor, isso é lícito, isso não é lícito? Não, procure coisa que edifica. O que você está escutando, ouvindo, aprendendo, edifica? Não. E para que você está fazendo isso? Você está perdendo tempo por quê? Porque quando vier a pressão, você vai precisar de ajuda. E muitas vezes a ajuda que você vai ter não é uma pessoa, é o Espírito Santo. Mas a sua mente pode estar poluída daquilo. E aí agora, o que é que vai sair? Ok. E aí, uma pessoa que está em Cristo fica mal com o pecado. O que precede a conversão é o arrependimento. É você olhar para o passado e dizer, eu não quero mais viver daquele jeito, eu não quero mais viver desse jeito. Em Lucas capítulo 15, versículo 16, versículo 24, daqui a pouco eu vou ler tudo que vocês estão colocando aqui, tá certo? Em nome de Jesus, eu acredito que vocês estão amando, tá bom? Mas eu quero mostrar um arrependimento. Como é que é um arrependimento? Na Bíblia está dizendo, irmão, como é o arrependimento. Em Lucas 15, 16 ao 24, fala do filho pródigo. Né? Então a gente está ali pregando o evangelho e alguém diz assim, eu quero aceitar Jesus. Como é um arrependimento? Ok. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Está falando do filho pródigo. Mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si, caiu em si, a chave virou. O evangelho chegou, eu entendi, pronto, eu entendi, acabou-se. Eu me caí em si, eu entendi agora. Disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Ei, a casa do meu pai, a casa de Jesus, a palavra de Deus tem muito mais fartura do que qualquer chiqueiro do mundo tem para nos dar. Tem muito mais fartura. Então eu começo a olhar, eu digo, rapaz, eu quero o mundo de Deus, eu quero as coisas de Deus, eu quero Jesus. Porque o que Jesus tem para me dar é muito maior, é muito melhor do que qualquer coisa que eu possa estar querendo aqui. Eu caio em mim. Levantar-me-ei. Quem vai se levantar? Ele mesmo. Eu vou me levantar hoje. Eu vou dizer, eu quero Jesus. Eu quero.
E irei ter com meu pai e lhe direi. Quem vai dizer à pessoa, eu quero o Senhor? É por isso que nós perguntamos se a pessoa quer aceitar Jesus. A pessoa precisa falar da boca dela. É a de confissão. Pela confissão você entra no reino. Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. O que ele está dizendo aqui? Meu irmão, Deus, eu me arrependo. Eu não aguento mais viver essa vida de hipocrisia, de mentira. Eu não aguento mais viver isso. Eu quero arrancar esse negócio de mim. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Uau! Você está ali na cadeira, você está agora ouvindo essa live, você está dizendo, rapaz, é verdade, eu quero mudar esse negócio. Então dentro de você começa a dizer, eu quero mudar esse negócio. Eu não aguento mais isso, então eu vou fazer alguma coisa, eu vou até ele. E ele diz que o pai vê de longe. Então Deus já começa a ficar ouriçado no trono dele. Rapaz, João vai se converter hoje. Maria vai se converter hoje. Rapaz, é hoje o dia que ele vai nascer de novo. Ele vai entrar na minha família. Então Deus, ele se alegra com isso. Ele diz que há festa no céu. E ele diz o seguinte, que correndo o pai foi e abraçou o filho. Ser abraçado por Deus. Uau, meu irmão. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Aqui mostra arrependimento, meu irmão. Não fica com negócio de máscara. Sabe como é? Você sabe que a pessoa está em pecado, está em erro. Não, é porque assim, né? Você sabe, a carne é fraca. Você sabe, né? É assim mesmo, né? A minha vida. Não, eu errei mesmo. Sabe, eu me arrependo pra caramba. Eu não estou feliz com essa vida, não. Eu quero mudar, Jesus. O pai, porém, disse aos teus servos, trazei depressa. É rápido, a mudança, a conversão é rápida. Trazei depressa a melhor roupa. Roupa tem a ver com vestes de louvor. Você tem acesso agora a levantar suas mãos e Deus vir e encher o seu peito. Você começa a orar, Ele ouve suas orações. Você começa a cantar, Deus, Ele começa a trazer paz, alegria. Ele começa a demonstrar uma plenitude dentro de você. Vestiu, pode lhe dar um anel. O anel fala de autoridade. Você agora dentro da família, você pode dizer para o diabo, cala a boca, sai daqui, Satanás. Você está vendo esse anel aqui? Esse anel quer dizer que eu faço parte da família de Deus. O nome de Jesus foi me dado. Você não tem mais autoridade sobre a minha casa. Ele diz, coloca as sandálias dos pés. Sandália tem a ver com retidão. Andar em retidão. Andar em novidade de vida. Diz, eu não quero mais andar lá para o cabaré. Eu não quero mais andar para o bar. Eu não quero mais andar. Eu quero andar para a casa do Senhor. Eu quero andar para as coisas de Deus. Eu quero andar nisso agora. Então sandálias tem a ver com caminho. Aleluia. Então, trazei e matai o novilho cevado. Fala de Jesus, a sua obra redentora. Fala de podemos agora ter Jesus do nosso lado. Ele lava a gente do nosso pecado e agora nos coloca numa nova vida. Comamos, regozijemos-nos, porque este filho estava morto. Você estava morto, você nasceu de novo. É tempo de alegria e de festa. Aleluia. Então, o comportamento de uma conversão é desse jeito aqui, irmão. É dessa forma que talvez a gente chega e diz assim, quem quer aceitar Jesus? 10 pessoas iam na frente, talvez 5 confessam de verdade. Outros 5, sei lá, a pessoa não estava ali pronto para aquilo dali. Entende o que eu estou dizendo? Então não estava querendo, ou não entendeu. É por isso que nós precisamos explicar. Uma live como essa precisa ser compartilhada, vai ficar salvo, tá bom? Em 2 de João, o Evangelho segundo João, em João mesmo, no Evangelho, no capítulo 16, versículo 8 ao 9, e depois o versículo 13, eu estou dando as referências para você. João 16, 8 ao 9, depois o versículo 13, diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecado porque não crê em mim. Quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá. Ele convencerá. Então o Espírito Santo entra para nos convencer do pecado. Você está errado. É por isso que se você tem o Espírito Santo dentro de você, você não pode viver uma vida de pecado e viver em paz. Você não pode viver em paz. Uma pessoa que é cristã, viver em paz no pecado, não tem como. Não tem como negociar, porque o Espírito Santo está ali. Ó, sinal vermelho, está errado, está errado, está errado, está errado, está errado, está errado. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então uma pessoa que é novo nascido não consegue viver na mentira, meu irmão. É por isso que o cristão, nesse tempo agora, vai passar por alguns momentos, alguns maus bocados. Porque se a gente começar a pregar o evangelho mesmo, meu irmão,
vai ser STF, vai ser tribunal, vai ser tudo agora contra a gente. Porque a gente não vai aceitar determinadas coisas como o mundo prega, da forma como se fosse normal. Não é normal. Não é normal, irmão. E nós não podemos nos acovardar. Agora, com sabedoria, com amor, com inteligência, a gente precisa explicar o evangelho. E isso está muito claro. E aí o que é que acontece? O evangelho é poderoso. Irmão, na Grécia, no helenismo, o evangelho tirava as pessoas do tabaco, ao bacanal, a prostituição, a lascívia, e trazia para o reino da luz, para morrer. O lucro que eles tinham naquele tempo era para morrer, por causa da igreja perseguida. Que dirá hoje, irmão? Então o poder do evangelho é poderoso. Sabe? Jesus, ele encontra as pessoas pelo poder do evangelho, não precisa negociar não. Agora sim, com graça, com sabedoria, com inteligência, a gente pode pregar o evangelho de suas verdades e fazer com que a pessoa entenda. Amém? Agora, sem negociar os seus princípios. Então, a palavra convencer, e aí eu vou chegar àquela questão da semente. Lembra que eu disse para você, olha, semente, né? Então essa live vai ficar salva, você pode depois fazer um estudo para você aí. Então eu disse, olha, lembre-se dessa semente que vai ser entregue para nós. A palavra convencer, que o Senhor convenceria a gente, é a palavra elegcho, que quer dizer confrontar, trazer à luz. É o advogado que apresenta argumentos. É um tribunal que está apresentando argumentos, dizendo, você errou nisso. Você errou nessa situação. Então o Espírito Santo está dentro de nós, trazendo à luz os nossos erros. Trazendo a luz para nos confrontar através de argumentos. Entenda, não é um advogado de defesa aqui, é o argumento do advogado. Então o que é que nós podemos entender? Que convencer é quando o Espírito Santo traz à luz os nossos erros, para nos confrontar através de argumentos concatenados, mostrando onde nós estamos errando. Dizendo claramente, você está errado nisso, nisso e nisso. Então aí você acaba mudando. Então se o Espírito Santo está dentro de mim e de você, ele vai nos mostrar claramente o nosso erro, como sair dele e por que isso desagrada a Deus. Em Efésios 2:1 está escrito assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ei, como a gente convence um morto insensível? A Bíblia diz que nós estávamos antes mortos no pecado. Então a pessoa que vive no pecado está morta espiritualmente, ela está morta espiritualmente. Eu vou falar de novo, Efésios 2:1, a pessoa que vive uma prática de pecado, ela está morta espiritualmente. Então se você vê alguém que está vivendo a prática de pecado como se fosse algo normal, está claro, ele está vivendo morto espiritualmente. Só o evangelho para ressuscitar. E aí eu vou finalizar mostrando para você, em Efésios 5:14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então você vai ter dois tipos de pessoa. Presta atenção no perigo disso. Então nós podemos, segundo o que eu estou ensinando aqui, pessoas poderem chegar a cargos altos na igreja sem ter nascido de novo. Para o Senhor essa pessoa está morta e essa pessoa não está iluminada. Então o que é que essa pessoa vai fazer? Essa pessoa vai pegar, vai misturar o evangelho com os seus erros e vai pregar para as pessoas um tipo de evangelho em que as pessoas também vão ficar confortáveis com o pecado. E aí Jesus chegou nessa igreja lá, em Apocalipse, e disse que essa igreja que tinha essa doutrina dos nicolaítas, tinha lá dentro o trono de Satanás. Então possivelmente pastores ou padres que pregam que é normal pecar, que por causa da graça de Deus podemos pecar, viver uma vida de pecado, não talvez diretamente, mas indiretamente, sem qualquer tipo de confronto e mudança. Essa igreja vive uma cobertura e práticas de pecado, que agora é o próprio trono de Satanás que está ali dentro. Então nós precisamos ter muito cuidado com esse tipo de comportamento dentro da igreja. Então a Bíblia deixa muito claro que quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós seremos iluminados e nós nos acordaremos. Então existem pessoas que se dizem cristãos e vai pegar esse evangelho babilônico, misturado, insosso, que não muda a vida de ninguém, e vai agora acomodar. É semelhante a uma pessoa que tem problemas de saúde, pessoa que tem problemas com, por exemplo, açúcar, e alguém querendo amar essa pessoa, que gosta, é viciada em açúcar, aí vai dizer bem assim para essa pessoa, não pode comer açúcar só porque ama aquela pessoa vai morrer.
Nós não podemos ministrar açúcar para quem está morrendo por causa de açúcar. Nós não podemos dizer que é normal quando tem pessoas que não estão salvas. Nós precisamos explicar com sabedoria. Obviamente que essa live aqui é uma live mais rápida, né, trazendo aprofundamento bíblico, mas é para que através disso você possa ter sabedoria para alcançar as pessoas, inclusive dentro de igrejas, para que possam compreender. Quem sabe até você possa multiplicar essa live também. Eu vou aqui perguntar, ver aqui as perguntas. Igor, você conseguiu anotar? Eu não queria perder nada aqui. Você pode já começar a colocar suas dúvidas, perguntas. Temos quantos minutos, Igor, ainda de live? Nós tivemos hoje um probleminha, nós não conseguimos transmitir automaticamente. Estamos fazendo alguns testes com esse cenário novo. Nós queremos transmitir automaticamente para Instagram e para o Facebook, para o YouTube. Nós tivemos alguns problemas na técnica hoje, mas vai dar tudo certo e vai ser poderoso, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, galera aqui colaborando. Evangelista JP Cordeiro. Pessoas dizem, aceite Jesus, não preciso ir para a igreja. O que a Bíblia diz a esse respeito? Claro, muito bom, João Paulo. Se você aceitou Jesus, você tem fome da palavra. Se você tem fome da palavra, você tem fome da casa de Deus. Nós somos a igreja que nos reunimos na casa de Deus. A Bíblia diz em Timóteo que nós precisamos saber os procedimentos da casa de Deus. Então a Bíblia deixa muito claro que nós somos igreja, mas nós temos amor aí à casa de Deus. A Bíblia também trata de uma unção coletiva, em que a Bíblia diz que não faça como alguns, isso no Novo Testamento, que deixou de congregar. Então se você ama a palavra de Deus, se você nasceu de novo, você tem fome da palavra. Então você tem dois momentos, você tem o devocional e o coletivo. Você tem a sua casa, no seu quarto, mas você também tem o coletivo. Se você ama o Senhor, você não fica só na igreja também, você também vai para o seu quarto. Então quem ama o Senhor cumpre os dois princípios, no quarto, no secreto e também no congregar. Então não tem como uma coisa estar desassociada da outra. Eu tenho 4 minutos. Amém. Drix Lima, algumas semanas eu menti para meu esposo com medo das consequências, mas essa mentira não perdurou muito. Algumas horas eu não consegui nem explicar a dor que eu senti. Isso mesmo, acontece. Existem, às vezes, Drix, aquela questão de mentira branca, mentira para não fazer mal a ninguém é mentira. O pai da mentira é o diabo, a gente anda com a verdade. Amém? Eu estou bonita? Não. Olha, você poderia usar isso daqui para ficar melhor, tá certo? Precisamos vigiar com atitudes e comportamento, né? Tá botando aqui... resultado algumas horas depois foi relevado, isso mesmo. Drix está falando que aconteceu logo depois. Como essas não dá para conviver, é impossível não mostrar arrependimento, exatamente. William Pavidros, Paulo Afonso, Deus abençoe, seja bem-vindo. Pastor Ensino Precioso, valeu. Dalvan Pereira, amém. Destas palavras que vida e liberta, amém. Mais pedido de oração, Igor? Perguntas que eu deixei de ler aqui? Se tem alguma pergunta, pode trazer para cá. Pedido de oração, nós vamos orar. Amém? Deixa eu passar aqui, a galera compartilhando, a galera falando. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Ok, queridos. Estamos faltando aí talvez 3 minutos. Marley 0800. Amém, Marley. Glória a Deus. Deus abençoe. Tati, pastor, eu tomei umas atitudes diferentes, decidi mudar, não estava sendo referência de Deus nesse ambiente, estou sendo perseguida, bombardeada nesse ambiente, como devo proceder, pois tem 2 que é difícil, amém. Tati, você tem que entender que o que está por detrás dessas pessoas, muitas vezes não são elas mesmas, mas é o diabo, tá bom? Então você precisa, antes de ir para esse ambiente, orar por elas e declarar que esses demônios, as influências, saiam da vida dela. Segundo, você tem que também declarar sobre você, que ninguém possa impedir de você ser o que você é. Então você tem que ir para esses ambientes orado, você vai orar. Eu trabalhava num presídio, eu passava por essa mesma situação, e eu orava antes de ir para os presídios e fazer todas essas situações. Falta quantos minutos? 2 minutos, falta 2 minutos. Amém. 0800, deixa eu ver mais... Ok, exatamente isso. Então eu vou orar, nós temos 2 minutos para orar, e eu quero orar para onde essa live vai chegar, para onde esse ensino vai chegar, e eu quero abençoar a sua vida. Querido, multiplica mesmo, o mais você puder, bota aí no seu feed, bota no seu history, por Jesus, faz isso aí chegar em máximo possível. Outra pergunta? Dá tempo ainda, vamos lá.
Nesse momento, enquanto vigorar esse decreto, como se fortalecer em Deus sem poder congregar? Fica ligado com tudo da gente, amém? Você vai se fortalecer, nós temos com uma programação especial, que bela deixa você me deu. Fica ligado, porque a gente vai dar tudo que for instrução para você estar conosco, tá certo? Então, João Paulo, que bom essa deixa, fica ligado em tudo. Hoje nós temos Super Quinta 19h30, eu vou trazer uma palavra poderosa. Deus está contigo. Pense numa palavra, foi um sonho que Deus me deu, eu vou passar para vocês, tá bom? Pastor, Deus abençoe você, bênção, Jéssica, aqui de Minas Gerais, amém, Minas Gerais, amém. Olhe, eu não vou dizer que estou com inveja do seu governador, mas Deus é bom em todo tempo, amém? Acaba bom, amém? Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é bom. Deus, amém, amém, glória a Deus, Deus é bom, Deus é bom. Queridos, vamos lá, eu quero orar por você, estamos chegando no nosso horário, falta quanto, Igor, para terminar? Live abençoada, falta 1 minuto, então nós vamos orar por você agora. Onde você estiver, levanta a sua mão, aonde você estiver, você possa se render aí agora. Você que está recebendo essa mensagem, essa live, querido, eu quero dizer para você, hoje é o dia de arrependimento. Então, se hoje é um dia, meu Deus, vamos lá, diário da mãe da Lele. Pastor, é normal uma pessoa, que é Flavinha, pessoa que ama a igreja, não gosta de ter comunhão com os irmãos. Não, isso é trauma. Essa pessoa é traumatizada, ela precisa libertar-se do trauma. Então, se ela não mudar esse trauma, ela não vai viver o evangelho completo. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por todas as perguntas, as pessoas estão conosco. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, que toque em cada pessoa agora que ainda não aceitou Jesus. Que essa pessoa possa agora confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que ela possa dizer, eu quero o reino de Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Pai, eu quero declarar arrependimento nesse dia de hoje, onde essa live chegar. Eu declaro você agora confessando a Jesus e entrando no reino de Deus. Se você fez essa oração, entre em contato conosco, que nós queremos acompanhar você espiritualmente. Em nome de Jesus, amém, amém. Um beijo.